de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Easy Grammar for Conversational English, Elementary, da 140 Questions. Este livro foi gravado na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas em 12 de junho de 2006. Locução: Sebastião Paulo Oliveira Costa, Medicina Doctor. Faixa 1. A lição 10, que é composta de dois temas. O primeiro é o tempo perfeito composto. E o segundo é a voz passiva. Então, perfeito composto em inglês chama-se Present Perfect Tense. Present, você soletra P-R-E-S-E-N-T. P-R-S-E-N-T. Present Perfect. P-E-R-F-E-C-T. Perfect. Tense. T-E-N-S-E. Agora soletrando as três palavras. P-R-E-S-E-N-T. Present. Perfect. P-E-R-F-E-C-T. Perfect. E tense. T-E-N-S-E. Present Perfect Tense, que é o tempo perfeito composto. E voz passiva, você escreve Passive Voice. P-A-S-S-I-V-E. P-A-S-S-I-V-E. Passive Voice. V-O-I-C-E. V-O-I-C-E. Voice. Então nós vamos começar. O primeiro tema é Present Perfect Tense, perfeito composto. Você recorda muito bem que em português o tempo composto de um verbo é expresso com a ajuda de um outro verbo que se chama auxiliar e o particípio do verbo que se pretende conjugar. Em inglês, o Present Perfect Tense é um tempo composto cuja formação é feita com o auxílio do presente do verbo to have, T-O, to, H-A-V-E, to have, mais o particípio passado do verbo que se pretende conjugar.
e denota que a ação verbal que iniciou no passado continua a ser praticada ou tem influência no presente. Quando eu uso, por exemplo, a expressão tenho morado, eu quero transmitir a ideia de que essa ação verbal foi praticada no passado e continua a ser no presente. Então, repetindo, quando você diz tenho morado, qual é a ideia que esta frase transmite? Tenho morado. Quer dizer o quê? Que você morou e continua morando. Ou seja, a ação verbal foi praticada no passado e continua a ser praticada no presente. Você certamente já deve ter ouvido alguém falar uma frase como essa: eu tenho morado no Amazonas. I have lived in Amazon. I have lived in Amazon. I maiúsculo, I have, H-A-V-E, have, lived, L-I-V-E-D, L-I-V-E-D, have lived, tenho morado, in, em inglês você diz em, Amazon, Amazonas, A-M, A maiúsculo, né? M minúsculo, A-Z-O-N, Amazon. Então a frase ficou I have lived in Amazon. E outras vezes você tem uma frase como eu morei no Amazonas. I lived in Amazon. I lived in Amazon. I maiúsculo, I lived, L-I-V-E-D, lived, L-I-V-E-D, lived in, I-N, Amazon, A maiúsculo, M-A-Z-O-N, I lived in Amazon. Então, nas duas frases, você verificou que I lived in Amazon é o perfeito simples. Eu morei no Amazonas. I have lived in Amazon é eu tenho morado no Amazonas, que é o quê? Um tempo perfeito composto. Agora nós vamos conjugar a forma gramatical afirmativa. To have mais o loved, né? To have mais o particípio passado loved. Por exemplo, I have loved. Eu te amado. Eu tenho amado em português. You have loved. Tu te amado. Tu tens amado em português. He has loved. Ele te amado. E ele tem amado em português. Então você observou que o I have loved e o you have loved, você tem H-A-V-E, have, que é o presente do verbo ter, mais o L-O-V-E-D, loved, que é o particípio passado do verbo amar. Quando chegou no he, seguiu normal, has, H-A-S, mais L-O-V-E-D. He has loved. Ele te amado, ele tem amado. She has loved. Ela te amado, ela tem amado. It has loved. Ele, ela te amado, ele, ela tem amado. We have loved. Nós te amado e nós temos amado em português. You have loved. Vós te amado e vós tendes amado em português. They have loved. Eles e elas te amado e eles e elas têm amado em português. Então vamos conjugar agora eu tenho amado somente em inglês na forma gramatical afirmativa. I have loved. You have loved.
He has loved. She has loved. It has loved. We have loved. You have loved. They have loved. Agora, nós vamos colocar I have loved na forma interrogativa, que é a forma gramatical interrogativa. O have e o has vem para frente e o pronome I, you, he, etc. vai para trás. Então, onde tinha I have loved, você vai dizer have I loved. Ter eu amado. Tenho eu amado em português? Have you loved? Ter tu amado? Tens tu amado em português? Has he loved? Ter ele amado? Tem ele amado em português? Has she loved? Ter ela amado? Tem ela amado em português? Has it loved? Ter ele, ela amado? Tem ele, ela amado em português? Have we loved? Ter nós amado? Temos nós amado em português? Have you loved? Ter vós amado? Tendes vós amado em português? E have they loved? Ter eles, elas amado? E tem eles, elas amado em português? Agora vamos conjugar apenas em inglês. Have I loved? Have you loved? Has he loved? Has she loved? Has it loved? Have we loved? Have you loved? Have they loved? Então você viu a forma gramatical afirmativa e interrogativa na forma positiva ou que nós chamamos afirmativa. Agora nós vamos fazer na forma gramatical negativa. Você tem have loved, o not vem depois de qual verbo? Do have ou do loved? Você aprendeu o quê? Que a negativa not vem depois do primeiro verbo. Então, se você tem I have loved, a negativa vem depois do primeiro verbo, que é have. I have not loved. 4 palavras. I maiúsculo, I, have, H-A-V-E, have, not, N-O-T, not, loved, L-O-V-E-D. I have not loved. Eu tenho, eu te não amado. Eu te não amado. Eu não tenho amado em português. You have not loved. Tu te não amado. Tu não tens amado. He has not loved. Ele te não amado. Ele não tem amado em português. She has not loved. Ela te não amado. Ela não tem amado em português. It has not loved. Ele, ela, neutro. Te não amado. Ele, ela não tem amado em português. We have not loved. Nós te não amado. Nós não temos amado em português. You have not loved. Vós te não amado. E vós não tendes amado em português. They have not loved. Eles, elas, te não amado. E eles, elas
não tem amado em português? Então vamos conjugar a forma gramatical negativa de have loved. I have not loved. You have not loved. He has not loved. She has not loved. It has not loved. We have not loved. You have not loved. They have not loved. Faixa 2. Agora, nós vamos pegar esta negativa e colocarmos na interrogativa. Então, o que vai vir para frente? Quando você disse I have not loved, o have ele tem a capacidade de vir para frente. Porque, conforme você lembra, ele pertence aos 7 verbos. Então, onde você disse I have not loved, você vai dizer have I not loved. Ter eu não amado. Tenho eu não amado. Tenho eu não amado em português. Have you not loved? Te tu não amado? Tens tu não amado em português? He has not loved. Te ele não amado? Tem ele não amado em português? Has she not loved? Te ela não amado? Tem ela tem ela não amado em português? Então você observa que has, she, has it e has he, terceira pessoa, é a conjugação normal do verbo ter, não vai alterar nada. Então, has she not loved? Te ela não amado? Tem ela não amado em português? Has it not loved? Te ele ela neutro não amado? Tem ele ela neutro não amado? Have we not loved? Te nós não amado? Temos nós não amado em português? Have you not loved? Te vós não amado? Tendes vós não amado em português? E finalmente, have they not loved? Te eles, elas não amado? Tem eles e elas não amado em português? Então vamos conjugar somente em inglês. Have I not loved? O have na frente e o not depois do sujeito. Have I not loved? Have you not loved? Has he not loved? Has she not loved? Has it not loved? Have we not loved? Have you not loved? Have they not loved? Então, nós já vimos a forma gramatical afirmativa e negativa, e também a forma afirmativa e interrogativa. Agora nós vamos para os usos, os empregos do Present Perfect Tense. O Present Perfect Tense, perfeito composto, é usado em sentenças para declarar ações sem mencionar o tempo. Se você perguntar quando a ação foi feita, ninguém saberá. Por quê? Porque no Present Perfect Tense o tempo não é mencionado. Vamos ver 3 frases. A primeira: eu tenho estudado as lições. Quando foi que eu estudei? Ninguém sabe. Então, eu é I, I maiúsculo, tenho, have, H-A-V-E, eu tenho, I have, estudado, studied, S-T-U-D-I-E-D, S-T-U-D-I-E-D.
D-I-E-D. I have studied. Eu tenho estudado as, T-H-E, the lessons, L-E-S-S-O-N-S. L-E-S-S-O-N-S. Lessons quer dizer lições. Então a frase eu tenho estudado as lições, você fala I have studied the lessons. Segunda frase. Eu tenho comido diversas maçãs. I have eaten several apples. Eu, I maiúsculo, tenho, have, H-A-V-E, I have, eu tenho, comido, eaten, E-A-T-E-N, E-A-T-E-N, eaten, I have eaten, eu tenho comido, diversas, several, S-E-V-E-R-A-L, S-E-V-E-R-A-L, several, apples, A-P-P-L-E-S, A-P-P-L-E-S, apples. Então, eu tenho comido diversas maçãs, você fala I have eaten several apples. E a terceira frase, eles têm ido para Nova York. Então, eles, they, T-H-E-Y, they, eles, têm, have, H-A-V-E, they have, eles têm, ido, gone, G-O-N-E, G-O-N-E, ido, gone, they have gone, para, movimento, to, T-O, to, Nova York, New York, N-E-W, N-E-W, N maiúsculo, E minúsculo e W minúsculo, New York, Y-O-R-K, Y maiúsculo, O-R-K, minúsculo. Então, a palavra novo e nova, você pronuncia new, N-I-U, new, mas em Nova York, você não pode pronunciar novo ou nova como new. Você tem que pronunciar como se fosse a palavra nu em português, sem roupa, N-U, New York. Então, nunca diga New York, porque senão os americanos lhes chamam a atenção. Então, Nova York, você diz New York. Então, eles têm ido para Nova York, você fala they have gone to New York. Faixa 3. Segundo emprego, o present perfect tense, perfeito composto, é usado para quê? Para expressar uma ação que começou no passado e ainda continua a ser realizada até o momento presente. Então, ela começou no passado e continua no presente. Por exemplo, ela tem morado no Amazonas toda a sua vida. Quer dizer o quê? Ela ainda mora no Amazonas. Então, ela, she, S-H-E, she, S-H-E, has, H-A-S, tem, H-A-S, she has morado, lived, L-I-V-E-D, L-I-V-E-D, lived, morado. She has lived in Amazon. I-N, em inglês eu digo em Amazonas. No vai ficar I-N, in Amazonas. A maiúsculo, M-A-Z-O-N. M-A-Z-O-N. Amazon. A maiúsculo, M-A-Z-O-N. Amazon. All, A-L-L, toda. A-L-L, all. Sua. Como é uma mulher, vai ser her. H-E-R. Se fosse homem, seria his. H-I-S. Então, her é o seu, sua, feminino. H-E-R. Her, vida.
life, L-I-F-E, L-I-F-E. Então, ela, she, tem, has, morado, lived, no Amazonas, in Amazon, toda sua vida, all her life. She has lived in Amazon all her life. Segunda frase, eu tenho sempre escrito com minha mão direita. Isso quer dizer o quê? Eu ainda escrevo com minha mão direita. Eu, I, tenho, have, sempre, always, escrito, written, com, with, minha, my, mão direita. Em inglês você inverte, diz direita, mão. Direita, right, e mão, hand. Então, eu, I maiúsculo, I, tenho, have, H-A-V-E, H-A-V-E. Eu tenho sempre, always, A-L-W-A-I-S, A-L-W-A-I-S, always. I have always written, escrito, written, W-R-I-T-T-E-N, W-R-I-T-T-E-N, written, com, W-I-T-H, with, aí o TH fica a língua entre os dentes no final da palavra, with, então, W-I-T-H, minha, my, M-Y, direita, R-I-G-H-T, R-I-G-H-T, right, e mão é hand, H-A-N-D, hand. Então a frase ficou, I have always written with my right hand. Eu tenho sempre escrito com minha mão direita. I have always written with my right hand. Terceira frase, ele tem escrito livros por muitos anos. Ele ainda escreve livros. Ele tem, has, escrito, written, livros, books, por, for, muitos, many, anos, years. He has written books for many years. Ele, H-E, he, tem, has, H-A-S, has, written, W-R-I-T-T-E-N, W-R-I-T-T-E-N, he has written, livros, books, B-O-O-K-S, B-O-O-K-S, books, for, F-O-R, por, F-O-R, muitos anos, M-A-N-Y, M-A-N-Y, many, anos, Y-E-A-R-S, years, Y-E-A-R-S, years. Ele tem escrito livros por muitos anos. He has written books for many years. Agora nós vamos ver as contrações. Quando você diz I have loved, é I maiúsculo, H-A-V-E, have. Quando você vai contrair, quais são as letras que saem? H e A, da palavra have. Então, have, você vai tirar o H e o A, vai sobrar o quê? O V e o E. I have vai ficar I maiúsculo, apóstrofo, V-E. E loved fica do mesmo jeito, L-O-V-E-D. I've loved é a contração para I have loved. Então, repetindo, I have loved tem como contração I've loved. E como é que você contrai? He has loved. H-E, he has, H-A-S, has, loved. L-O-V-E-D. He has. Esse has, ele vai se tornar o quê? Um apóstrofo S.
As duas letras que vão sair é a letra H e a letra A de res. Então você vai ter ri, HE, apóstrofo S. O apóstrofo ficou no lugar das duas letras, da letra H e da letra A. Onde você diz he has, você vai dizer his, HE, apóstrofo S. His loved. O loved fica a mesma coisa, L-O-V-E-D. Então, para as três palavras he has loved, você diz his loved. E como é que você contrai? She has loved. She permanece inteiro. S-H-E. Apóstrofo vai ficar no lugar de quais letras? Da letra H e da letra A. Do has. Vai sobrar apenas o S. Então, she has loved fica S-H-E. She, apóstrofo S. She's loved. L-O-V-E-D. Vai ficar normal o amado, loved. Então, she has loved. Em contração fica she's loved. Então, nós ficamos no she has loved e vamos começar a ver o it has loved. Você observou que o has, o que acontece? O H e o A do has desaparece. E o que fica no lugar do HA? Fica o apóstrofo. Então, it has loved, it, H-A-S e loved, você vai escrever I maiúsculo T apóstrofo S. Repetindo, I maiúsculo T apóstrofo S. It's loved. Então, onde você tinha it has loved, você escreve it's loved. Agora vem uma coisa interessante. I have not loved. Como é que você contrai I have not loved? Você tira a letra O do não, do not, N-O-T, tira o O. E onde tinha have not, H-A-V-E, como have e N-O-T como não, vai se tornar uma palavra só. Vai ficar H-A V-E-N apóstrofo T, porque o apóstrofo ficou no lugar da letra O. Então, repetindo, H-A-V-E-N apóstrofo T. I have not loved. Você diz I haven't loved. Repetindo, I have not loved. Você diz I haven't loved. E have I not loved? Na interrogativa, have I not loved? Have I not loved? Como é que você vai contrair have, H-A-V-E, depois vem a segunda palavra I, que é eu, maiúsculo, I maiúsculo, e not, uma terceira, N-O-T. Aqui observe bem que quando você faz haven't, você puxou o N para frente do sujeito eu. Então, onde você tinha have, I not loved, na contração, você vai dizer haven't I loved, H-A-V-E-N apóstrofo T. Porque o N apóstrofo T, ao se juntar com have, então se tornou uma palavra só. Por isso que o I vem depois do não apostrofado, do ain't, tá certo? Então, have I not loved vai ficar haven't I loved. Agora tem uma particularidade que o brasileiro, quando ele vai ler, vai ouvir, vai escrever qualquer coisa, ele tem H-E apóstrofo S, his, S-A-S-H-E apóstrofo S, X. E a terceira forma é IT apóstrofo S, its. Então a grande pergunta do brasileiro é o seguinte: quando é que eu sei que his, H-E apóstrofo S, e X, S-H-E apóstrofo S, X, e o its, IT apóstrofo S, antes de um verbo,
é contração de he is, she is, it is, ou é contração de he has, she has, it has? Quando é que eu sei que his é contração do verbo ser e quando é que eu sei que é contração do verbo ter? Quando é que eu sei que é is e quando é que eu sei que é has? É bem simples. Se o verbo, depois da contração his, she's e its, estiver no particípio passado, você terá o quê? A contração de has. Por quê? Porque é o perfeito composto. O perfeito composto é feito de quê? Do verbo presente, do verbo have, no presente, have, por isso que vai ser has. He has, she has, it has. E o particípio passado. Se eu digo, eu tenho estudado, he's studied, eu sei que isso aí é has. Mas quando é que eu sei que é o verbo to be? Bem, se o verbo, depois da contração his, she's e its, estiver no particípio presente, você terá a contração de he is, she is, it is. Por que que eu sei? Porque eu digo, ele está estudando. He is studying. Aí é o verbo ser. Ele tem estudado. Eu digo, he's studied. Eu tenho amado. Eu digo, I have loved. Eu digo, ele tem estudado. He has studied. Ele está estudando. He is studying. Aí eu tiro o I e coloco his. H-E apóstrofo S. He's studying. Eu sei que é o verbo ser. E se tiver o particípio passado, eu sei que é o verbo ter por uma questão gramatical. Qual é a questão gramatical? O perfeito composto, ele é formado do verbo ter mais o particípio passado. E o particípio presente é formado com o verbo ser mais o ing. Então, essa é a forma que eu sei quando é que his, she's e its virá seguido de is ou virá seguido de has. De has quando for particípio passado. E o de is quando for particípio presente, ou seja, ing. Então aí é o final da parte de perfeito composto. Faixa 4. Agora nós vamos para o segundo tema da lição 10, que é a voz passiva, é o passive voice. Você formará a voz passiva dos verbos em inglês da mesma maneira como em português. Você usará o verbo to be e mais o particípio passado do verbo principal. Por isso que nessa lição você tem voz passiva e perfeito composto. Você observou? Olha só, quando eu digo eu tenho amado, é I have loved. Então é o verbo ter, com o particípio passado. E a voz passiva é o verbo ser. I am loved. Eu sou amado. Então, quando eu tenho I love, eu ama, ou eu amo em português, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love e they love, ele está no presente. Quando você coloca o dele, ficou no passado. Aí, quando você fala I am loved, eu sou amado, é o que? É a voz passiva. E se eu disser I have loved, é o perfeito composto? Então, como você conjuga a voz passiva no presente? I am loved, eu sou amado. You are loved, tu és amado. He is loved, ele é amado. She is loved, ela é amada.
It is loved. Ele, ela é amado ou amada. We are loved. Nós somos amados. You are loved. Vós sois amados. E they are loved. Eles e elas são amados. Então vamos conjugar a voz passiva no presente. E para recapitular, você saber a diferença, você conjuga o perfeito composto. Voz passiva é I am loved. You are loved. He is loved. She is loved. It is loved. We are loved. You are loved. They are loved. É voz passiva, que é o verbo ser mais o particípio passado. Se eu tirar o verbo ser, I am loved, e colocar o verbo ter, I have loved, eu saí da voz passiva e fui para o perfeito composto. Eu tenho amado. Entendeu? Então, quando você diz paralelo, eu digo I am loved, I have loved. You are loved. You have loved. He is loved. He has loved. She is loved. She has loved. It is loved. It has loved. Nós somos amados. We are loved. Nós temos amado. We have loved. You are loved. Vós sois amados. You have loved. Vós tendes amado. They are loved. Eles e elas são amados. They have loved. Eles e elas têm amado. Então a lição é o quê? Quando você tiver I have loved, você tem o perfeito composto. Quando você tem o verbo ser, no lugar do verbo ter, você tem o quê? A voz passiva. Então, como nós já estudamos os outros tempos, I am loved é o quê? O presente do indicativo. Vamos ver se você lembra. O passado do verbo to be qual é? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, quando você falar I was loved, é o quê? É a voz passiva no passado. E o futuro, você lembra como é que você faz o futuro do presente? Você usa shall e will. Então, quando você diz I shall be loved, ou, para o americano e outros povos, I will be loved, é eu serei amado, é o futuro do presente. Não esqueça que em inglês, conforme nós estudamos, não existe a forma serei. Não existe. Existe quero ser e devo ser. Então a gramática não existe, ok? Por isso que ficou I shall, eu devo, be loved. Nós traduzimos em português, eu serei amado, mas não é essa a tradução. A tradução é eu devo ser amado, para a gramática britânica. Para os americanos e outros povos, você diz will, W-I-L-L. I will be loved. Eu quero ser amado. Nós dizemos em português, eu serei amado. Para nós, o futuro do pretérito é chamado por eles de condicional, que em português antigamente se chamava condicional, mas em inglês não mudou não, continuou o conditional. I should be loved. Should, S-H-O-U-L-D, S-H-O-U-L-D, should é o passado de shall. Então você vai ter I should be loved. Eu devia ser amado. E I would,
O-U-L-D. Would. I would be loved. Eu seria amado. Em inglês se diz eu queria ser amado. E I have been loved. É o perfeito composto. I have been loved. Então é o perfeito composto da voz passiva. Por que eu sei que ele é o perfeito composto da voz passiva? Porque tem o verbo ter, I have, e o verbo loved atrás. Eu digo eu, have, tenho, been, olha o verbo ser, sido, loved, amado. Então você teve o verbo have mais o loved. Então você tem o perfeito composto tanto na voz ativa quanto na voz passiva. E nós temos um outro tempo que se chama o mais que perfeito composto. Você coloca o passado do verbo ter, que é had, I had, eu tinha, been loved, I had been loved, eu, had, tinha, been, sido, loved, amado. Então, se eu for falar os tempos, as 6 formas, eu diria presente, I am loved, eu sou amado. Passado, I was loved, eu era ou fui amado. Eu serei amado. Futuro, I shall, will, be loved. O condicional, que é o futuro do pretérito, I should, would, be loved, eu seria amado. O perfeito composto, eu tenho sido amado, I have been loved. E o mais que perfeito composto, eu tinha sido amado, I had been loved. Então, aí você teve as formas da voz passiva. E vamos ver 3 frases da voz passiva que é para você entender. Por exemplo, eu sou amado por meus amigos. Eu sou amado por meus amigos. Eu, I, sou, am, amado, loved, por, by, meus, my, amigos, friends. I am loved by my friends. Eu, I maiúsculo, I, sou, am, amado, L-O-V-E-D, L-O-V-E-D, loved, por, B-Y, by, por, B-Y, meus, M-Y, my, M-Y, my, e amigos, F-R-I, E-N-D-S, F-R-I-E-N-D-S, friends. I am loved by my friends. A segunda frase, os estudantes foram preparados para o teste. Os estudantes foram preparados para o teste. The students were prepared for the test. Os será da estudantes. Students foram, were, preparados, prepared, para, for, o é da e teste é test. Então, T-H-E, the é os, students, estudantes, S-T-U-D-E-N-T-S, S-T-U-D-E-N-T-S, the students were, W-E-R-E, W-E-R-E, students, the students were, os estudantes foram, prepared, P-R-E, P-A-R-E-D, P-R-E, P-A-R-E-D, prepared, for, F-O-R, the, T-H-E, test, T-E-S-T. The students were prepared for the test. The students were prepared for
the tests. O vinho será bebido por nós. O vinho será bebido por nós. The wine, o da vinho. Wine será, will be, bebido, drunk, por, by, nós, us. Em inglês se diz por nos. The, the, que é o, vinho, W-I-N-E, wine, the wine, será, will be, W-I-L-L, will, be, B-E, será, drunk, D-R-U-N-A-K, D-R-U-N-A-K, drunk, the wine, will be drunk by us, B-Y, by us, U-S. Us quer dizer nos, nosco. Em português nós falamos por nós, quando deveria ser por nos. Você lembra da lição, né? Então, o vinho será bebido por nós. The wine will be drunk by us. The wine will be drunk by us. Agora, nós vimos as duas partes da lição, que é a voz passiva e o perfeito composto. Vamos para o teste. Faixa 5. Teste da lição 10. T-E-S-T, teste, lesson, L-E-S-S-O-N, lesson 10. Pergunta número 60. Como você forma o present perfect tense? Pergunta número 60. Como você forma o present perfect tense? Resposta individual. Com o presente do verbo to have mais o particípio passado do verbo que você irá conjugar. Resposta. Com o presente do verbo to have mais o particípio passado do verbo que você irá conjugar. Pergunta 61. O tempo vem expresso na frase com present perfect tense? O tempo vem expresso na frase com present perfect tense? Resposta individual, não. Resposta explicativa. O present perfect tense, perfeito composto, é usado em sentenças para declarar ações sem mencionar o tempo. Se você perguntar quando a ação foi feita, ninguém saberá. Por quê? Porque no present perfect tense o tempo não é mencionado. Então vamos rever as três frases que nós já estudamos. Eu tenho estudado as lições. I have studied the lessons. I maiúsculo, H-A-V-E, have, studied, S-T-U-D-I-E-D, studied, the lessons, T-H-E-L-E-S-S-O-N-S. I have studied the lessons. Eu tenho estudado as lições. Letra B, segunda frase. I have eaten several apples. Eu tenho comido diversas maçãs. Eu, I, é um I maiúsculo, tenho. H-A-V-E, have, comido. E-A-T-E-N, comido. Eaten, E-A-T-E-N, eaten. I have eaten diversas. Several, S-E-V-E-R-A-L, several. Maçãs, A-P-P-L-E-S, apples. I have eaten several apples. E a terceira frase é They have gone to New York. Eles têm ido para Nova York. E Nova se pronuncia nu, lembra? N-U, não diga new, diga nu, como se fosse ele está nu, sem roupa. New York. T-H-E-Y, they have, H-A-V-E, gone, G-O-N-E, gone, to New York. É T-O-N-E-W, nu, N maiúsculo, E-W minúsculo. New York,
Y maiúsculo, ORK minúsculo. They have gone to New York. Pergunta número 62. Quando você usa o Present Perfect Tense, a ação que começou no passado ainda continua no presente? Dê um exemplo e explique. Resposta: continua. A pergunta foi: quando você usa o Present Perfect Tense, a ação que começou no passado ainda continua no presente? A resposta é: continua. Dê um exemplo e explique. Então a resposta explicativa é: o Present Perfect Tense, perfeito composto, é usado para expressar uma ação que começou no passado e ainda continua a ser realizada até o momento presente. Então as três frases também que nós vimos foi: ela tem morado no Amazonas toda a sua vida. Quer dizer, ela ainda mora no Amazonas. She has lived in Amazon all her life. She has lived in Amazon all her life. S-H-E, she, ela. Has, H-A-S, tem. Lived, L-I-V-E-D, lived. In Amazon, I-N, no. Amazon, A maiúsculo. M-A-Z-O-N minúsculo. Amazon, A maiúsculo. M-A-Z-O-N minúsculo. In Amazon, toda. All, A-L-L, sua. H-E-R, que é sua feminino. Her life, L-I-F-E. She has lived in Amazon all her life. Segunda frase: eu tenho sempre escrito com minha mão direita. Isso quer dizer, eu ainda escrevo com a minha mão direita. Eu, I, tenho, have, sempre, always, escrito, written, com, with, minha, my, direita mão, em inglês fica, right hand. Então, I maiúsculo, I, eu, have, H-A-V-E, H-A-V-E, I have, eu tenho, always, A-L-W, A-Y-S, A-L-W-A-Y-S, I have always, escrito, W-R-I-T-T-E-N, W-R-I-T-T-E-N, written, com, with, W-I-T-H, with, W-I-T-H, minha mão direita, M-Y, my, right, R-I-G-H-T, direita, right, R-I-G-H-T, e mão é hand, H-A-N-D. I have always written with my right hand. E a terceira frase é: ele tem escrito livros por muitos anos. Isso significa que ele ainda escreve livros. He has written books for many years. H-E, he, has, H-A-S, ele tem, he has, escrito. W-R-I-T-T-E-N, written. Ele tem escrito, he has written, books, B-O-O-K-S, books, for, F-O-R, por, M-A-N-Y, M-A-N-Y, many, muitos, years, Y-E-A-R-S, Y-E-A-R-S, years. He has written books for many years. Ele tem escrito livros por muitos anos. E última pergunta, 63. Como é formada a voz passiva em inglês? E dê um exemplo. A voz passiva, resposta individual, é formada com o verbo to be mais o particípio passado do verbo principal. Com o verbo to be mais o particípio passado do verbo principal. A resposta explicativa é: você formará a voz passiva dos verbos em inglês da mesma maneira como em português. Você usará o verbo to be mais o particípio passado do verbo principal. O exemplo é:
Eu sou amado por meus amigos. I am loved by my friends. I, eu, I maiúsculo, am, sou, loved, L-O-V-E-D, loved, eu sou amado, by my friends, B-Y-M-Y, F-R-I-E-N-D-S, by, B-Y, meus, M-Y, my, friends, F-R-I-E-N-D-S, eu sou amado por meus amigos. I am loved by my friends. A pergunta 63 foi a seguinte: como é formada a voz passiva em inglês? E dê um exemplo. Na resposta individual, você teve com o verbo to be mais o particípio passado do verbo principal. Então, a voz passiva, lembra? Ela é feita com o verbo to be mais o particípio passado do verbo principal. É diferente do perfeito composto, que é feito com o verbo to have. Agora, uma resposta explicativa é: você formará a voz passiva dos verbos em inglês da mesma maneira como em português. Você usa o verbo to be mais o particípio passado do verbo principal. A primeira frase foi: eu sou amado por meus amigos. Eu, I, sou, am, amado, loved, por, by, meus, my, amigos, friends. Eu, I, que é um I maiúsculo, sou, A-M, am, amado, L-O-V-E-D, loved, I am loved, por, B-Y, by, B-Y, by, meus, M-Y, my, M-Y, my, amigos, F-R-I-E-N-D-S, F-R-I-E-N-D-S, friends. I am loved by my friends. Segunda frase. Os estudantes foram preparados para o teste. Os estudantes foram preparados para o teste. Os, the, estudantes, students, foram, were, preparados, prepared, para, for, o, the, teste, test. Então, os, T-H-E, the, estudantes, S-T-U-D-E-N-T-S, S-T-U-D-E-N-T-S, the students, were, foram, W-E-R-E, W-E-R-E, were, preparados, prepared, P-R-E, P-A-R-E-D, P-R-E-P-A-R-E-D, prepared, the students were prepared para, F-O-R, for, F-O-R, O-T-H-E, the, T-H-E, the, test, T-E-S-T, test, test. Então vai ser: the students were prepared for the test. A última frase: o vinho será bebido por nós. O vinho, o será T-H-E, the, vinho, W-I-N-E, wine, the wine, será, will, W-I-L-L, the wine will, W-I-L-L, be, B-E, be, drunk, D-R-U-N-K, D-R-U-N-K, drunk, por, B-Y, nós, o S. Então, em inglês, você lembra que você não diz por nós, você diz por nos, tá certo? Então,
o vinho, the wine, será, will be, bebido, drunk, por nós, by us. Então as três frases seguidas serão: I am loved by my friends. Eu sou amado por meus amigos. The students were prepared for the test. Os estudantes foram preparados para o teste. The wine will be drunk by us. O vinho será bebido por nós. Então, aqui é o final da lição 10 e é bom você lembrar três coisas. O verbo amar na voz ativa, como é que nós conjugamos? É I love, you love, he loves, she loves, it loves. We love, you love, they love. Na voz passiva, você diz o quê? Você vai dizer o verbo ser, que é I am, aí você acrescenta o D, porque o verbo amar termina em E. Loved é o passado e o particípio passado do verbo amar. Então, loved com ED no final significa amei e também significa amado. Na voz passiva, você usa o verbo ser mais o particípio passado. Onde você disse I love, você vai dizer I am loved. You are loved. He is loved. She is loved. It is loved. We are loved. You are loved. They are loved. E o perfeito composto? Você tira o verbo to be, o verbo ser, e coloca o verbo ter. H-A-V-E, o presente do verbo ter. Então, onde era I am loved, você diz I have loved. You have loved. He has loved. She has loved. It has loved. We have loved. You have loved. E they have loved. Faixa 6. Agora, para terminar a lição, nós vamos ver a particularidade que o brasileiro tem muita dificuldade quando ele tem his, she's, its, ou seja, H-E apóstrofo S. His, S-H-E apóstrofo S. She's. E a contração IT apóstrofo S. Its. Aí vem a pergunta. His, she's, its. Antes de um verbo. É contração de quê? De he is, she is, it is, quer dizer, o verbo ser, is, H-E-I-S, he is, she is, it is, ou é contração de he has, H-A-S, he has, she has, it has. Como é que eu posso saber? É bem simples. Quando his, she's e its estiver seguido, tá certo? De particípio passado, você terá a contração de he has, she has, it has. Ou seja, se o verbo depois da contração his, se o verbo depois da contração she's e se o verbo depois da contração its estiver no particípio passado, he's loved, she's loved, it is loved, então eu sei que isto é o quê? O perfeito composto. Mas se o verbo depois da contração his, depois da contração she's, depois da contração its, estiver no particípio presente, ou seja, o verbo estiver com ing,
Se estiver no particípio presente, você terá a contração de he is, she is, it is. Então é bem simples, eu digo eu tenho amado, é I have loved. Quando chega ele, eu digo his loved. Eu sei que é he has. Porque quando você diz he's loving, ele está amando. She's loved, ela tem amado. She's loving, ela está amando. It's loved, ele, ela neutro, tem amado. E quando você diz it's loving, é ele, ela está amando. Então, resumindo, o his, she's, its, quando estiver seguido de particípio passado, é o verbo have, é has, é he has, she has, it has. E quando he, she's, it estiver seguido de particípio presente, o verbo com ing, então é o verbo to be. He is, she is, it is. Então essa foi a lição 10 a respeito do perfeito composto e da voz passiva. Fim do livro Easy Grammar for Conversational English, Sebastião Paulo Oliveira Costa, Medicina Doctor, Leonard Christie Souza Costa, Magister Ciência. Módulo 1, lição 10, Module 1, Lesson 10. Este livro foi gravado originalmente em fitas cassetes, podendo apresentar perda de qualidade. Remasterizado e digitalizado para CD. Produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Gravado sem fins lucrativos. Para uso exclusivo de deficientes visuais. Sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Edição e montagem, Eliana Monteiro. Locução: Sebastião Paulo Oliveira Costa, Medicina Doctor, Biblioteca Braille do Amazonas. A luz através dos dedos. The light through the fingers.